Você sabia o segredo da BYD? Você sabe por que ela tá fazendo tanto sucesso? Tá espalhada pelo Brasil e pelo mundo? Governo chinês, dinheiro do Estado. E vamos entender um pouco sobre como isso aconteceu. Toda a tecnologia que está aqui hoje foi investimento do Estado americano a fundo perdido. Eles criaram a internet, o GPS. Não criou para ganhar dinheiro, cara. Ele criou por uma estratégia de defesa. Depois que criou tudo, aí a iniciativa privada, opa, isso aqui tem uma aplicabilidade. Ó. Isso aqui dá para eu criar isso aqui dá para eu criar isso aqui. Né? Mas foi investimento a fundo perdido do Estado americano. E aí que louco, né? Porque se você para pensar que o investimento que o governo dos Estados Unidos fez, por exemplo, na Apple, na internet, nos projetos de data center, não sei o que lá, todos esses projetos só foram viabilizados porque nos Estados Unidos existe uma linha de limite muito maior para que o governo gaste dinheiro, para que os investimentos públicos possam ser realizados, né? É o clássico caso do governo americano e da SpaceX. Se não tivesse dinheiro do Estado na SpaceX, não estaria onde estava hoje. Enquanto que no Brasil, hoje, domina a lógica de austeridade, domina a lógica de que o Estado não pode gastar dinheiro, de que você tem que cortar investimentos, porque as contas públicas estão muito altas, e isso vai condenando o Brasil a uma economia que não consegue se desenvolver. Porque para você poder gerar desenvolvimento, você geralmente vai gastar mais do que você vai receber a curto prazo. É como fazer qualquer outra coisa. Para você começar a fazer uma atividade X, você vai gastar muito mais energia, muito mais concentração, você vai gastar muito mais recurso para fazer o mínimo, para fazer coisas pequenas. Então, se essa lógica de austeridade, que é a lógica dominante na economia brasileira desde os anos 90, continua sendo aplicada, a gente está falando literalmente de um freio de desenvolvimento do país. A gente podia ter tanta coisa, né? A gente, por exemplo, o que a gente perdeu? Vamos entender um pouco o que a gente perdeu, olha só. A gente tinha a Gradiente, a gente tinha a Gurgel, que tinha um carro elétrico, né? Potência Olha industrial só. na década de 80. Lá na década de 80, o Brasil era a produção industrial da China e da Coreia do Sul juntas. Antevendo que o petróleo era um deal breaker, que a gente fala, uma coisa que poderia impactar a indústria automobilística sempre tivesse algum problema com o petróleo, depois do choque do petróleo, na década de 70, o Gurgel já tinha um projeto de carro elétrico, cara. Ele já tinha um projeto de carro elétrico na década de 70. O que está hoje dominando o mercado? Carro elétrico. Andava 90 quilômetros esse Gurgel. Era Gurgel e Itaipu. E ele nunca conseguiu investimento para investir, porque tinha risco. Quem deveria ter ajudado a Gurgel era o Estado. Assim como o Estado ajudou a Hyundai, o Estado coreano. Assim como o Estado desenvolvimentista chinês, japonês, ajudou a Toyota. Assim como a China, BYD, né? Ajudou toda a indústria automobilística ali, recebeu subsídio forte do Estado, proteção do Estado, até eles ficarem competitivos. Então, o Brasil é o único que não faz isso. Aí o Gurgel teve que engavetar esse projeto. Depois a Gurgel criou um carro, a única ajuda que ela conseguiu do Estado por um tempo. Eles criaram um carro de 800 cilindradas, que seria hoje o 0.8. Ele criou um carro de 800 cilindradas e conseguiu um incentivo fiscal do Estado brasileiro para os carros de baixa cilindrada de até 800 cilindradas. E ele começou a produzir esse carro e começou a se reerguer. Aí veio a indústria americana no Brasil e fez o quê? Através de lobby, fez o governo brasileiro aumentar o incentivo fiscal para carro de 1000 cilindradas, que existe até hoje, 1.0. Por que a indústria automobilística fez isso? Primeiro, para matar a Gurgel, e segundo, porque eles conseguiam reverter facilmente os carros que eles já produziam de 1.3 e 1.4 cilindrada para 1000 cilindradas, sem muito investimento. E eles fizeram esse lobby e conseguiram fazer isso. E aí o Estado brasileiro foi lá e mudou a lei para privilegiar essas empresas americanas. A história, não preciso contar o que aconteceu com a Gurgel. O Brasil... Os Estados Unidos se metendo onde não devia ter ser chamado, né, cara? É incrível. Olha o que a gente poderia ter tido. Olha o nível da indústria da China. Olha isso aqui. Que literalmente você tem que andar de carrinho de golfe. Aqui é a área residencial deles, onde normalmente o pessoal que trabalha aqui às vezes mora por aqui. Então eles têm uma história interessante. Os chineses em geral, na grande maioria, o que acontece? Eles trabalham durante o ano inteiro. E durante o ano novo chinês, que é o ano, normalmente, o lunar ali, né, que acontece entre janeiro ou fevereiro, dependendo da época do ano, eles acabam vindo para as grandes cidades para trabalhar, né? Então, essa parte essencial que você está vendo aqui, ó, na grande maioria, são as pessoas que moram aqui. E como umas empresas tão grandes quanto a BYD, Huawei, todas as grandes Big Tech chinesas,
eles têm escola dentro das fábricas, eles têm comunidade, às vezes tem shopping dentro das comunidades, e aí eles moram aqui de graça, ó. Então, se eu sou funcionário, eles moram aqui, porque muitos trabalhadores, eles vêm de regiões distantes, assim, eles vêm até de regiões como, cara, a 3.000 quilômetros daqui, e aí eles podem morar aqui, ou tem subsídio pra morar fora, né? Então é assim que funciona essa área residencial. A fábrica fica ali, mas é a opção de cada um. Se você quiser dirigir 2, 3 horas pra voltar pra casa, você pode, ou se você quiser morar de graça, eles constroem esses blocos aqui pra fazer isso. A gente tá indo pra uma outra região aqui, e aí para o meio de transporte dentro dela, é isso. Tem uma escola só pro pessoal da BYD, tem... Olha isso. E a prioridade é para quem trabalha aqui, sabe? E quem tá fora da BYD normalmente quer colocar as crianças nessa escola porque elas são muito boas, né? Então é isso, só mostrando pra vocês um pouquinho da parte cultural. Aqui ficam os prédios e aqui fica toda a parte cultural. É impressionante isso aqui, só mostrando pra vocês por que os chineses moram. Tem um objetivo, na verdade, é a comodidade de estar próximo, fazer o trabalho, e é isso. Muito legal, assim funciona uma comunidade dentro de uma empresa na China. E aí, você sabia disso ou não? Deixa eu comentar. Aí. Isso que dá a gente não ter Estado, soberania nacional e querer puxar saco dos americanos, né?